mais um episódio do AlobaCast, o podcast que vai te inspirar através do poker, mas para muito além das mesas. Eu sou Yasmin Kochinski, uma ex-jogadora profissional e CEO da Aloba Content, agência especializada em conteúdo de poker há mais de 7 anos. Eu sou a Jéssica, jornalista, apaixonada por marketing, sócia da Yasmin na Aloba Content e testemunha do poder de transformação que o poker tem. Nascido pela nossa paixão pelo poker e pelo nosso amor pela pessoa por trás de cada sit, o AlobaCast busca entender um pouco mais sobre esses jogadores e pessoas, não só jogadores, que estabeleceram suas carreiras através do poker. O que existe por trás de cada um deles? O que eles têm em comum? É isso que a gente busca desvendar aí ao longo dessa temporada. E hoje, para nos ajudar nessa missão, nós temos aqui o Luiz Henrique, que é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial. E eu conheci através do poker no ano passado. E ele é um jogador de poker e também um jogador profissional de futebol. E aí, Luiz? Como assim? É sua vez. Tá bom. Prazer a todos que não me conhecem. Essa câmera. Meu nome é Luiz Henrique, atleta profissional de futebol e também jogo poker por hobby há uns 2, 3 anos, mas, levando mais a sério o hobby, mas aprendi o poker em 2019. Tá, e assim, né? Você tá falando que eu jogo poker por hobby, mas já foi vice-campeão do KSOP, é isso? É isso, Aliás, vice-campeão do Main Event do KSOP, que é um dos principais eventos de poker do país. Como assim? Por hobby? Até hoje foi o meu big hit no poker, né? Mas eu comecei em 2019, jogando totalmente recreativo, na concentração do time que eu estava aqui de São Paulo, na verdade. Foi onde eu comecei a aprender o poker e puramente recreativo, fish total, só sabendo as regras mesmo do poker. E depois eu fui realmente me apaixonando pelo game e gostando mais e aprendendo, estudando um pouco mais, jogando uns cash games lá fora, na Dinamarca, na Finlândia, bem pesados e de uma certa forma sendo lucrativo. Nos cash games lá fora, eu falei, cara, então é um hobby que eu posso ter que pode ser lucrativo também. Acabei vindo para os torneios aqui no Brasil. Os primeiros torneios que eu joguei foram aqui no ano passado. Acabei que até agora estou tendo uns resultados bem expressivos no live. E aí, só um momento, um ponto importante que você coloca, aliás, assim, só para contextualizar, né? O objetivo do nosso podcast é que ele seja ouvido e compreendido por pessoas que não entendem de poker, né? A gente quer furar essa bolha. Então, em alguns momentos, teremos uma tecla SAP. E aí, gente, quando o Luiz fala sobre ser fish, quer dizer que seria um jogador mais iniciante, uma vez que a gente nomeia os grandes nomes do poker como sharks, que são tubarões, então eles comem os fishes. Então é mais ou menos por aí. Ele disse que ele começou a jogar sendo ruim, né? E ele foi crescendo e se aprimorando. E, Luiz, você vem do futebol, né? Você já joga futebol profissionalmente há algum tempo. Então conta pra gente tanto como o futebol surgiu na sua vida e o que você aprendeu no futebol que você traz pro poker, que com certeza é muita coisa, né? No futebol começa na minha vida desde sempre, né? O meu pai, ele foi atleta profissional de futebol também. E ele sempre me levava, acabando nas concentrações dos jogos, né? Então eu estava participando do futebol desde o começo da minha vida. E com 7 anos eu comecei a jogar em escolinha na minha cidade, no Espírito Santo. E acabo que, quando eu me mudo para o Rio, meus pais acabam se separando, eu vou morar com a minha mãe no Rio. E acabo, começando a minha carreira no Flamengo, na base do Flamengo. E logo em seguida, do Flamengo eu vou pro Botafogo, que é quando a minha carreira profissional começa, e quando eu tinha 17 anos. Então eu faço uma Copa do Brasil, em 2015 eu faço uma Copa do Brasil Sub-17 muito boa, e o professor René Simões, que foi meu primeiro treinador no profissional, ele me puxa pro profissional, e eu acabo tendo uma estreia no profissional muito boa, fazendo 2 gols, e a minha carreira ali começa com 17 anos no futebol. E em relação ao futebol e ao poker ter muitas coisas em comum, a principal que eu gosto de nomear é a competitividade, né? Porque você quer sempre ganhar, você quer estar sempre lá aparecendo, jogando. E acho que isso, a maioria dos atletas tem isso dentro deles e acaba compartilhando no poker também, né? Aquela gana de querer vencer sempre. O esporte, ele traz muito isso, né? Traçando um paralelo, assim, qual foi o seu sentimento na primeira vez em que você viu um flop? Então, como eu falei, quando eu comecei era meio estranho, né? Porque você fica meio acuado quando você não sabe jogar, você acha que os outros estão
te bulinando. Foi Então, live? foi live. O online, eu sou bem recente no online, na verdade, porque né, até prefiro mais o live do que o online. Hoje em dia jogo até mais online do que live, mas no geral, assim, prefiro o live. Então foi em 19 ali, tipo, sem entender nada, vendo flop, entendendo muita coisa, foldando as eyes pra flop. Então, fazendo absurdo, assim. Então, mas tem aquela, né, depois que você começa a entender as regras do jogo, entende que, apesar de ter um pouco de sorte, é um jogo também de estudo, de skill, de habilidade, então você acaba sabendo que você pode ter, com estudos, ter um edge no jogo, né? Então, a parte mental é super importante também, que eu levo muito em consideração. Eu acho que a parte mental é muito importante e a gente sabe também que, de modo geral, para a vida de qualquer pessoa, a atividade física é muito importante, né? E você é uma pessoa muito constante em atividade física, até pelo futebol. E aí eu acompanho no Instagram, né? Então eu vejo você sempre treinando e tal. E quanto você acha que essa questão do físico impacta tanto no seu desempenho do poker quanto no do futebol? Importante, né? Apesar de, por exemplo, eu tô de férias agora, há um mês e meio já no Brasil. E, tipo, na próxima semana eu devo decidir pro time que eu vou. Então não posso ficar um mês e meio sem fazer nada fisicamente e me apresentar no próximo clube completamente fora de forma. Então você tem que manter ali um profissionalismo, né? Uma disciplina diária, quase praticamente diária, para você chegar ao menos numa forma física ideal, né? Aceitável para você performar. E isso se aplica no poker também, né? Acho que quando você faz exercício físico diariamente, você se sente melhor fisicamente, mentalmente. Então você está melhor preparado, né? Tanto para os torneios live quanto para online, né? Também quem grinda aí, quem joga os torneios online ali 10 horas por dia sabe como é que é ficar sentado numa cadeira olhando uma tela de computador com várias telas. Então é super importante você manter pelo menos a sanidade mental de fazer um exercício diário, né? Pelo menos 1 horinha, 2 horinhas pelo menos para manter a cabeça, o sangue fluindo, né? É porque além do benefício físico, o mental é irrevogável, assim, né? É um momento que a gente realmente fica ali. Geralmente a gente não pensa em mais nada ou quase não pensa em mais nada, né? Então, Exato. A gente Exato. sabe que os jogadores profissionais de pôquer, eles têm uma questão muito forte com a disciplina. Sim. E jogadores profissionais de futebol também. Você consegue adaptar as duas coisas? As duas rotinas? Isso. Eu tento o melhor possível, né? Tem dia que, por exemplo, que eu acabo acordando um pouco mais tarde e às vezes o grind começa ali eu começo o meu, às vezes, geralmente a partir de 1 da tarde, 1h30 da tarde. Então, eu no caso tenho que ter a disciplina de acordar um pouco mais cedo para fazer o meu exercício físico antes de começar, né? Porque depois de começar é difícil, você não tem mais como fazer exercício. Então, eu tento sempre fazer pela manhã, assim que eu acordo, já mato essa parte do meu dia para cumprir a outra bem também. Senão eu me sinto mal, eu sinto ali ficar sentado ali mais 10 horas do meu dia, eu me sinto que eu não estou sendo produtivo. Então, eu tento fazer antes de começar o poker. Eu faço já a parte física já antes de começar tudo. Você sente que você não está sendo produtivo? Sinto. Porque eu sempre fiz esse exercício físico na minha vida toda, desde 7 anos de idade, então todo dia fazendo. Então, se eu sinto que... Eu nunca fui um cara de escritório. Então, se eu sinto que eu acordo, almoço e vou sentar numa cadeira por mais 10 horas, eu sinto que eu não estou produzindo. Então, eu tento ao menos manter minha parte física boa, né? 1 hora por dia, 2 horas por dia, para me sentir mais tranquilo quando eu estou sentado fazendo o meu hobby. e esse ponto que você tá aí de exercício e tudo mais, sua família é de Espírito Santo. É bem complicado. E o Rio veio longe nessa história. Pois é, vou explicar agora. A parte da minha mãe ela é gaúcha. Minha mãe e meus avós, por parte de mãe, são gaúchos. E meu pai e a parte do meu pai são capixaba. Eu sou capixaba, nasci no Espírito Santo. Quando meus pais se separaram, eu morava no Espírito Santo e a minha mãe, ela era comissária de bordo. Ela veio morar no Rio, a trabalho, e eu vim morar com ela, eu e minha irmã. Então eu vim para o Rio de Janeiro com 10, 11 anos de idade. Então o Rio de Janeiro ele entra aí, né, de uma separação. Vim morar no Rio, que foi uma das melhores coisas que puderam acontecer na minha vida. Foi morar no Rio de Janeiro, sair de uma cidade pequena do interior e vim morar no Rio de Janeiro. Né, que o leque de opções se abriu drasticamente para mim. Essa ruptura de mudar de estado e se afastar, de certa forma, do seu pai, ele interferiu de alguma forma na sua carreira como jogador de futebol? Melhorou, no caso, né? Porque eu, quando tinha 11 anos de idade, né, só uma criança ainda, você ainda não está ainda com um caminho traçado.
Então, no caso de eu sair de uma cidade pequena e ir para uma cidade com muito mais opções como o Rio, abriu o meu leque de opções. Então, até digo, né, de uma tragédia, que no caso são meus pais se separando, nasceu uma oportunidade gigante para mim, que foi eu jogar nas categorias de base do Flamengo. Então, para mim, de uma coisa ruim, né, sendo criança, que aconteceu para mim, veio uma oportunidade que mudou a minha vida. Então, para mim, foi muito bom nesse aspecto, nesse ponto de vista, né, vir morar no Rio. E a tua mãe te acompanhava? A minha mãe foi a que fez a diferença na carreira, né, ela me ajudou muito. Até quando eu fui mandado embora do Flamengo, uma época, quando eu tinha 15 anos, eles me dispensaram, e ela que correu atrás, e pegou o DVD e mandou para empresário, e fez o caramba 4 pra eu não... Porque chegou uma hora até que eu não queria mais jogar, né, com 15 anos, né? Quando você é mandado embora assim, eu... não quero mais jogar, quero ficar com... Frustração, né? Você se frustra e... Falei, eu quero morar com meu pai de novo no interior, então, tipo, eu vejo que se isso talvez acontece, eu ia estar lá agora no interior do Espírito Santo, sem muita opção do que fazer, não sendo jogador profissional de futebol. Então, não, ela insistiu, falou, não, vamos tentar, e ela foi que me deu o up pra eu conseguir ir pro Botafogo e estrear no profissional, senão acho que não teria dado bom, não. Mas ela foi super importante. E agora é a hora daquela pausinha aqui no nosso episódio para agradecer a Liga Particular, que também é apoiadora do LaLobaCast. A Liga Particular é a melhor liga do mercado. E se você tem um clube, não perca a oportunidade de fazer um test drive na liga por 2 semanas com isenção de taxa para que você possa conhecer e se apaixonar. Um ambiente totalmente propício e seguro para jogadores recreativos que oferece o melhor PLO 5 e PLO 6 do mercado. Acesse o QR Code na tela e entre em contato. Eu passei por uma situação similar, né? Porque eu também saí, eu me considero mineira, né? Porque eu nasci em São Paulo, mas eu só nasci em São Paulo. E eu fui criada em Minas Gerais e saí de lá com 14 anos. E hoje, quando eu volto, eu tenho a impressão de que as coisas encolheram, sabe? Porque você, né, o seu mundo expande tanto e tal. E eu vi agora recentemente, porque eu sou seguidora do Instagram, né, amores? Depois a gente vai pôr aqui pra vocês o Instagram dele também pra vocês seguirem. Eu vi que você estava lá com sua família no Espírito Santo, e como que é a sensação de voltar depois de tanta coisa ter acontecido na sua vida? Eu digo que até para minha própria família, né, que eles são de lá desde sempre para sempre, né? Não vejo eles se mudando de lá nunca. E eles sempre foram criados lá. E é muito engraçado quando você viaja o mundo todo. Eu já morei em alguns países na minha vida, então eu sei, tipo, de algumas culturas que às vezes parentes, amigos que sempre tiveram em cidade pequena nunca vão ter esse tipo de experiência. Então a mente ela fica reduzida de uma certa forma, né? Eu brinco com eles, eu falo que eu nunca mais vou conseguir morar no interior, numa cidade pequena, porque eu não consigo mais. Estou acostumado com cidade grande, com facilidades que uma cidade grande traz, né? Lá a cidade morre 8 horas da noite, né? 9 horas da noite a cidade morre, tem 20 mil habitantes. É gostoso porque tem a família, né? Tem a minha irmãzinha que a gente estava falando aqui em off, que eu acabei de conhecer. Tem as crianças que acordam às 6 da manhã, fica pulando em cima dele, jogando videogame, né? Jogando videogame. Então essa parte é legal, tá ali com a família, tá com os irmãos, com as irmãs, com a sobrinha, que meu irmão agora teve uma filha também. Bom para conhecer a família, mas para ficar mais de 5, 6 dias lá é um pouco complicado, já fico um pouco tonto. É o tipo de cidade que dá, eu falo que lá de onde eu vim também, São Bento Abade, em Minas Gerais. Perto de São Tomé das Letras. Perto de São Tomé das Letras, porque ninguém conhece São Bento Abade. Meu, você sai meia-noite pelado na rua, ninguém vê. Não tem câmera de segurança, não tem polícia, não tem gente. Tem ela nada. sabe porque Tudo ela apagado, já viveu. já tentou fazer, né? Ela já viveu, ela já saiu. Eu Odete, não sei. É Odete. Odete, pode ser que queira, eu não. Eu pergunto a questão da sua mãe porque, assim, o meu irmão também ele jogou futebol por um tempo e geralmente são os pais, né, que acompanham. Jogou profissional? Jogou quase. Ele Quase, abandonou a naquela- carreira um pouco antes, porque, né, todo jogador de futebol tem problema ou no joelho ou no tornozelo. Sim. Ele teve um tornozelo, teve que abandonar a carreira. Mas no Brasil? Você já Brasil. machucou o joelho? Não, graças a Deus, mas já machuquei outras coisas. Já machuquei quadril, tornozelo, Tornozelo. mas não que me fizessem parar. Vai levando. Então. E, assim, como a sua mãe enxerga essa sua segunda carreira? Então, sendo bem sincero, no começo foi bem complicado. Porque no Brasil ainda tem aquela mística que tá acabando, mas que ainda tem aquela mística do pôquer, de ser um jogo de azar, e que todo mundo conhece alguém que perdeu tudo jogando pôquer, mas se alguém perdeu tudo, alguém ganhou tudo também. Ninguém conhece quem ganhou. Ninguém conhece, então Quem ganhou as fazendas? sempre tem um tio que perde a fazenda, mas alguém ganhou a fazenda, né, dele. Então,
É um jogo que ainda tem essa mística de ser um jogo de gamble, né? E como o Brasil ainda é um país muito conservador em relação a jogos, em relação a muitas coisas, né? Então acaba sendo um pouco... A primeira impressão que passa é ruim. Mas como tudo na vida, né? Depois que você começa a apresentar resultado, todo mundo se abre, né? Então acho que depois dos primeiros resultados que eu comecei... meu pai também era meio cabeça fechada em relação ao poker. Depois que você começa a apresentar resultados, acaba abrindo, né? O leque de opções, ele vê, não, realmente pode ser algo que pode ser profitable, né? Então, eles acabam sendo bem tranquilos e até incentivando, né? Que hoje em dia eles chegam assim em casa e aí, vai jogar hoje? Jogou ontem? Como é que foi ontem? Então, acaba criando um interesse por parte da família e dos amigos de saber como é que está sendo esse hobby, né? Que pode acabar sendo lucrativo. E só um minuto, indo para a tecla SAP, como sempre. Profitable, né? Explica, pessoal, aqui na sua câmera o que seria ser profitable. O profitable, no caso, é o lucrativo, né? É você jogar o poker e ser lucrativo com aquilo, né? Então, foi o que acabou acontecendo nesse 1 ano e pouco que eu venho jogando torneios, que, no resumo geral, venho sendo lucrativo, profitable, tendo profit. É isso. E você começou a jogar, então, no exterior, já, na Dinamarca? Sim, mais pesado, né? Acaba que... Eu não era muito jogador de torneio, eu gostava mais de jogar cash. E assim que eu chego no time da Dinamarca, eu conheço um uruguaio, Diego, que gostava muito de jogar também. Ele me apresentou num home game, né, que tinha de cash. E a gente acabou jogando lá. E sim, field sonho. Field, para quem não sabe o que é um field, field é todas as pessoas que jogam, né, tal determinado torneio, determinado... É a população, né? É a população do torneio em geral. Então, esse field era um field muito bom, e quando eu digo bom é que eles são ruins, né? No caso, um field bom para quem está jogando. É melhor que eles. Exato. Então, field lá do exterior é sonho, assim, de você achar e jogar um cash game caro, é bem... Eu estava até conversando com uns amigos um tempo atrás, de que o cara que acha esse spot, o spot no caso é o lugar, a situação... Quando a gente acha uma situação dessa, tem que pegar, porque às vezes o cara fica no online jogando ABI 100, 80, ABI, para quem não sabe, a média dos torneios que você joga, a média, por exemplo, o ABI é o average, né, que você joga, é a média que você joga no online, então você fica lá... A média do valor de inscrições, né? Do valor de inscrições dos torneios que você faz. Você fica lá grindando para ter um retorno do investimento de, às vezes, 15%, 20%, que já é muito bom. Às vezes você acha uma situação num cash game fora do país, no exterior, que é muito melhor. Então, às vezes o cara fica se ralando o dia todo, 10, 12 horas jogando online, quando pega uma situação num cash fora do país, é muito melhor. Então, eu tive essa situação na Dinamarca, né? Jogando um cash bem caro e com field muito sonho. E como é que rola a sua rotina hoje, entre treino, estudo, grind? De férias fica um pouco mais desequilibrado, no sentido, eu não tenho mais uma rotina tanto de acordar a tal hora para treinar, porque eu posso treinar, né, fazendo o treino antes do grind, para mim tá tranquilo, não importa a hora. Mas quando eu estou em temporada, né, tem os treinos ali durante a semana, todos os dias, geralmente pela manhã, então acabo fazendo, né, o meu trabalho principal, que é o futebol. Já faço minha atividade física normal e já chego em casa e eu até grindo menos porque às vezes estou mais cansado, durante a temporada é um pouco mais complicado, mas nas férias é um pouco mais tranquilo em relação à rotina de poder grindar mais. E você consegue fazer essa adaptação no mindset? Você já passou para os seus colegas de time, assim? Porque o mindset do poker, ele é muito específico. Sim. No sentido que dos colegas de jogo, de futebol. Sim. Então, que ainda até no próprio futebol lá fora, eles têm essa imagem do poker ser, não sei jogar, então tudo que eu desconheço eu acho que é ruim. Então é um pouco de falta de informação que o pessoal tem, que acaba sendo um pouco complicado você falar para uma pessoa que, tipo, no poker 80% das vezes você vai perder. Então até para a mente é um pouco complicado você se preparar para uma coisa que 80% das vezes você vai perder. Então até a mente é um pouco difícil de não aceita esse risco, né? Então tem que ter essa parte mental bem afiada, saber que tem algumas coisas que realmente você não pode controlar, e não só no poker, isso se aplica na vida também, né? Muita coisa você não pode controlar, então para que se preocupar, né? No futebol também você se prepara
fisicamente o melhor possível, mas você nunca sabe como seu adversário tá se preparando. Você não sabe como o seu adversário está se preparando, você não sabe se amanhã você pode ter uma lesão, por mais que você se preparou, você se cuida, você dorme bem, come bem, bebe bastante água, pode ter uma lesão amanhã. Então, é coisa que você não pode controlar. Quer dizer, você controla fazendo essa parte, né, de preparação, mas pode acontecer ainda. E o poker é legal, você estuda, você se cuida, faz a parte física, o sono, e pode acontecer de você cair na primeira mão de um torneio. Exatamente. Então, você não pode controlar essas coisas, né? Então tem que estar sempre aparecendo, sempre estar lá, para ter bastante mostragem, né? Agora é a hora daquela pausinha aqui no nosso episódio para agradecer a Pix Poker por também ser nossa apoiadora. Assim como a LobaCast, a Pix Poker nasceu de um propósito, de uma paixão muito grande pelo poker. E lá, você recreativo vai encontrar o ambiente perfeito para juntar a agilidade do Pix com a emoção do poker. Vem pra Pix Poker. O arrepio já veio. Tudo que eu desconheço, eu ignoro, eu acho que é ruim. Como você falou? Tem uma imagem negativa, né? Tudo que eu desconheço, eu... não lembro agora o que eu falei, a frase que eu falei, exata. Assim, né? O Kaique sabe. Tudo que eu desconheço, eu acho que é difícil, complicado, eu faço. E isso é muito incrível, né? Tipo, o arrepio já veio. Eu tô falando aqui, pessoal, que todo episódio rola um arrepio e o seu já veio logo no começo. Pior que é. É ver uma frase legal que eu tento levar, pelo menos, pra minha parte de vida pessoal, né? Não tanto profissional, mas que é, tipo, a mente, ela é... Que, tipo, a mente que se expande, ela não volta ao tamanho normal. Então, no caso, uma pessoa que já conheceu diversas culturas, tem acesso a outras línguas e pode abrir a mente, acaba que ela não retorna ao tamanho original, né, de fábrica. Então, eu levo isso para minha vida, né, tento conhecer muitas culturas, vários países para poder expandir o meu conhecimento o máximo que eu puder até eu morrer. E entre lugares em que você já teve que morar a trabalho e já visitou em férias, assim, quais são as melhores experiências que você tirou desses lugares? Muitas, e muito novo, né, eu morei, acho que em 5 países. Eu morei em Portugal, Finlândia, Dinamarca, Japão e Brasil. 5. Então, cada país tem a sua particularidade. Por exemplo, alguns países sendo um pouco mais extremos, obviamente, como o Japão, é uma cultura totalmente diferente, mas que é a forma deles de ser. Então, independente do lugar que você vá, um erro que é muito comum brasileiros cometerem é querer levar o Brasil para lá. Então, isso nunca dá certo, porque você não tem que levar o seu país para onde você está indo. Você tem que chegar lá e se adaptar onde você está. Então, se você vai para o Japão, que é uma cultura completamente milenar, totalmente diferente da nossa, e querer transformar eles no brasileiro, não vai dar bom. Tem que ir lá e tentar aprender, tirar o máximo de informação deles possível, né? Na Finlândia também foi um país muito bom, cultura totalmente que me agradou muito. Portugal é aquela coisa, né? É meio igual a gente. É uma província brasileira. Lá fora. Aí, Dinamarca, eles são bem fechados, assim, pessoal bem... São muito gente boas, mas o finlandês e o dinamarquês são meio iguais, assim. Eles são um pouco secos, só que depois que você tem acesso a eles, eles se abrem e viram seus melhores amigos. Assim, depois de um tempo que você ganha a confiança deles, realmente eles são amigos até o final. Mas é difícil quebrar essa barreira de gelo, essa barreira inicial. Depois que quebra, eles são fiéis até o final. Você conseguiu agregar aprendizados dessas culturas diferentes, assim, na sua vida pessoal? Sim, sim. Acho que, por exemplo, no Japão, eles são muito respeitosos, né? Eles dão muito valor à disciplina, ao horário. Mesmo eu tendo chegado um pouco atrasado, que hoje a gente marcou às 6 horas, eu cheguei 6 e pouco. Esquece isso. A gente tá Mas... foi ótimo. Tá bom. Lá eles são muito assim, eles marcam 9 horas. Se você chega 8h55, você está atrasado. Eles têm essa cultura, né? Você chega 5 minutos antes... Antes da hora. Você chega 5 minutos antes e está atrasado, porque eles já estão lá, tipo, há 15 minutos já. Antes do horário previsto. Então, eles são muito, assim, muito disciplinados. E eu tento, de uma certa forma, na minha brasileiragem, levar um pouco essa parte da disciplina junto comigo, né? De disciplina, de respeito. Lá o mais velho sempre tem razão, né? Lá eles usam San para todo tipo de mais velho, né? Então Yasmin San, Jéssica San, se vocês são mais velhas. Mais velhas não. Meu Deus, ignore. Mais experientes que tal pessoa. Não. A Gê, você é Yasmin San e eu sou Jéssica San, sim. Então eles têm muito isso com respeito. Tipo, eles me chamavam de San, o cara que é mais velho que eu.
mas não pela idade, é por eu ser estrangeiro. Eles têm essa parte do respeito com o estrangeiro também. E é uma certa forma de acolhimento também. Né? É, então eles, às vezes um cara mais velho que eu me chamam de Luiz San, como uma forma de, tô te demonstrando respeito. Então eles têm essa coisa muito difícil você ver um mais novo discutindo com o mais velho, não vai ter. Mesmo que o mais velho esteja errado, o mais velho falou, o mais novo baixa a cabeça, respeita. Que às vezes aqui no Brasil é bem difícil acontecer, né? Porque aqui isso é muito por resultado. Então, se o mais novo tem mais resultado que o mais velho, ele é melhor que o mais velho. Então, lá não tem muito isso. Lá o mais velho tem a palavra sempre. Isso se traduz bastante pro poker, né? Porque a gente tem uma geração nova chegando aí e tem uma geração mais antiga de jogadores e é difícil também ter esse senso de respeito pela geração anterior. É, porque você vê um menino novo chegando e tendo resultados expressivos, como é que você vai respeitar o cara que às vezes é mais velho que você, mas não teve os resultados que você teve? O pessoal é muito resulta de oriented, né? Esse é um termo que a gente usa muito. E às vezes a pessoa que tá ali, tipo, jogando online, micro limits, que são limites mais baixos, e tem lá a renda que para ela é satisfatória e ela tá lá consistente há anos. Pô, ela é profissional, ela vive do poker na forma que ela acha importante, né? Médio. E aí, às vezes, e aí alguém chega e tem um resultado importante e ela se evidencia mais, né? Mas acho que é natural do ser humano, né, isso. Acho que não é algo que a gente vai conseguir mudar e tal, exatamente. Porque enche os olhos e, de certa forma, até inspira e motiva, né? Inspira e motiva, mas também pode ser um pouco ilusório, né? Absolutamente. Acho que esse é um ponto importante. Sobre a ilusão do poker, o que você teria para falar sobre isso? Eu posso me usar como exemplo, né? Eu não sou profissional do poker, né? Apesar de estar estudando um pouco mais agora, fazendo coaches e tudo mais, mas isso não tira o fato de que eu não tiro a minha renda principal do poker. Então, vendo por esse lado, eu não me considero um profissional, nem um reg do poker, justamente por ter minha outra profissão. Só que eu acabei tendo resultados expressivos no live, mesmo jogando poucos torneios. Então, eu não posso chegar para alguém que grinda há 10 anos, é coach, mas não teve o resultado que eu tive, o big hit que eu tive, e querer dar coach para ele, do que ele tem que fazer o que ele deveria, só porque ele não teve, às vezes, o resultado que eu tive. É uma questão de bom senso, né? Com respeito com o cara que entende o jogo, né? A trajetória dele, e também o respeito com o jogo, né? Que o poker é justamente bom, justamente por causa disso. Pelo fato de um recreativo poder ter um resultado que nem eu tive, sendo recreativo, e às vezes um cara que estuda há muitos anos não tem o resultado que eu tive. Mas ele tá lá, pouco a pouco, vivendo. Aumentando a chance dele ter esse resultado. Todo dia aparecendo, estudando, aumentando a porcentagem de chance dele poder ter um resultado desse. Então o poker ele é satisfatório por causa disso. Você tem planos de se profissionalizar no poker quando você se aposentar do futebol? Tenho. Tenho porque é um jogo que, né, pensando em jogar futebol até o quanto puder, até quanto o meu corpo puder, né, vou respeitar meu corpo. Então até quando o meu corpo e a minha mente estiverem aptos, meu corpo estiver apto a jogar, eu vou estar jogando. Sei que o poker vai até, né, viu o exemplo do Doyle Bronson, até 90 anos de idade jogando lá em alto nível, então poker tem muito tempo ainda. Futebol vai até ali, né, sendo bem honesto, uns 38, acho que o corpo já está reclamando um pouco. Sim. Então, depois né, de que parar, ainda tem bastante tempo de poker ainda, então acho que não estou com pressa para me profissionalizar no poker ainda não. Pretendo continuar no futebol por bastante tempo. Pode ser conciliado, né? Luiz, a gente chega agora no momento que para mim é o mais importante desse podcast. Na verdade, não o mais importante, porque tudo que você trouxe agora foi incrível. Obrigada por isso, inclusive. Mas foi o que nos motivou, né, a fazer esse podcast. Que, assim, quando a gente tem a agência de poker também, né, a Loba Content, e que é o mesmo nome do podcast. E a Loba, ela é uma personagem de um livro que eu e a Fê Lopes, minha sócia, estávamos lendo. E nesse livro, a Loba ela é um arquétipo de uma mulher que vive na floresta escura e ela recolhe ossos e esqueletos e ela traz eles de volta à vida.
Então, para mim, o momento mais especial do podcast é perguntar para você qual foi o momento da sua vida em que você teve um turning point, uma grande dificuldade, ou algum momento que você realmente achou que meio que não conseguiria lidar com aquilo e teve que lidar, não teve escolha, sabe? Acho que mais ou menos isso. Eu tenho duas, assim, tenho na minha vida profissional do futebol e no pôquer, né? Absolutamente, pessoal, profissional, onde você quiser. Tenho no futebol, eu tive um começo de carreira muito meteórico, né, com 17 anos, mas eu não consegui dar uma sequência como eu esperava. Então, no caso, eu comecei com 17, fui até os 20 muito bem, até os 19, 20, e chegou um momento na minha carreira que eu tive que tomar uma decisão que foi me mudar para a Finlândia, né? Foi em 2019. Depois de 2018 eu estava no Grêmio, fiz uma temporada muito boa, só que acabei que não continuei no clube. Então, meu empresário chegou e falou, cara, a gente tem que mudar os ares e a gente tem uma situação de um time da Finlândia, que é um país que eu nunca tinha escutado falar que tinha futebol lá. E então, para mim foi um baque. E ele falou, cara, é um país top, você vai se adaptar. Eles falam, todo mundo fala inglês, então é tranquilo de aprender. Isso para mim foi um divisor de águas na minha carreira profissional do futebol. Que eu vinha de uma situação que, apesar de ter tido uma boa temporada no Grêmio, eu não estava feliz com a minha performance, né? Então, eu abracei a ideia de uma ideia que eu achava que, tipo, é um país que não é forte no futebol, foi o que mudou a minha carreira depois novamente. Fiz 2 temporadas ótimas lá, com bons números, acabou que a minha carreira realmente voltou a bons trilhos depois. Então, desde tipo, de uma situação que não era positiva, né, que eu não via com bons olhos, de mudar para um país completamente lá no norte da Europa, acabou se tornando o divisor de águas na minha carreira profissional, que começou a entrar no trilho novamente. Foi essa parte na carreira profissional. E aqui você atribui, Luiz, esse ponto, né? Eu falo que a infância, né, lá os nossos primeiros anos de vida, é um solo que a gente pisa a vida inteira, né? E você traz muita questão de resiliência, de acreditar, de se dedicar, de disciplina. E você atribui isso a algum ponto da sua infância também? Com certeza, né? A minha mãe foi um grande exemplo disso, porque ela, assim que meus pais se separaram, minha mãe obviamente virou mãe solteira, e ela tinha que criar 2 filhos no Rio de Janeiro sozinha, tendo que trabalhar. Então, o trabalho dela era um pouco específico, porque ela tem que ela como comissária de bordo, então ela tem que voar. Então ela ficava, tipo, às vezes 2, 3 dias fora de casa, e a gente ficava, eu e minha irmã, às vezes com uma babá, né? A gente era bem novinho, tinha 11, 12 anos. Então você acaba criando um senso de responsabilidade muito cedo. Eu sou mais velho que a minha irmã, então acaba tendo que tomar conta da minha irmã, sendo muito novo. Então, ao mesmo tempo que você está crescendo, né, um adolescente, você tem que cuidar de uma outra pessoa junto, vai crescendo daquela forma meio independente, tendo que ser responsável por outra pessoa também. Então acaba você criando isso e acaba levando para a vida, né, um senso de responsabilidade, de coragem, dar a cara a tapa, sair no mundo e ter que resolver as coisas. Então isso, da minha infância, foi sendo construída depois de algo não positivo, né? Que foi a separação dos meus pais. Acaba se criando, né? Me criando e criando... Minha irmã também é muito idêntica a mim, né? Independente, trabalha desde cedo, tem as coisas delas e ela é mais nova que eu. Então, acaba que isso, de uma coisa negativa, te cria um senso de responsabilidade, de coragem, ter que enfrentar o mundo sem reclamar, né? É o que é e vai lá e resolve, e dá a cara a tapa. E acho que foi uma das grandes partes da minha infância, foi isso. Foi essa criação de uma forma mais independente. Isso é algo que eu gosto muito de ouvir, porque realmente é indiscutível, né? O quanto a infância, ela molda a gente, né? Então, com certeza, isso, nessas vivências, e ter que passar por essa separação e cuidar da sua irmã e viver essa ausência, de certo modo, da sua mãe, te fez o profissional que você é, que lida bem com todas as situações que você propõe, seja no poker, seja no futebol e provavelmente qualquer outra também, né? Eu acho que até um convidado que teve aqui antes, o Anthony, ele falou que quem joga poker bem consegue lidar com qualquer situação na vida, e eu acredito muito nisso. Com certeza, você tem que lidar com, como a gente falou antes, com situações que você não pode controlar e a mente não está preparada para isso. Para você saber que está preparado para fazer aquilo, mas que pode ter um resultado negativo, mesmo fazendo as coisas certas.
Então, se você sabe lidar com isso, amigo, na vida você vai saber lidar com qualquer outra situação. Que o curto prazo não é controlável, né? E falando nessa questão psicológica e mental, né? O que você faz hoje para cuidar dessa parte? Assim? Eu tenho um mental coach, né? Que foi meu primeiro treinador no futebol, foi o René Simões. Então, ele acaba sendo um cara que me ajudou muito no meu começo de carreira e me ajuda até hoje. Que eu mantenho um trabalho com ele de mental coach. Agora está um pouco menos, mas um tempo atrás estava fazendo mais constante. Mas na época também que eu me mudei para o Rio de Janeiro foi bem complicado para mim, fiz psicóloga, era bem problemático no meu crescimento, né? Mas você também estava ali na fase da adolescência, Sim, né? 12 anos, 13 anos, então mudança de ambiente, mudança de cidade pequena para cidade grande, toda a situação de separação de família, então foi bem complicado, mas que foi, tipo, eu tinha muito preconceito também, né? Com relação à psicóloga, eu falava, não, é algo que só doido faz. Pô, É coisa de maluco. Exatamente. é coisa de maluco, só que completamente, uma visão totalmente errada sobre o assunto. Foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. E fiz pouco, tá? Fiz poucas sessões que me ajudaram muito, assim, a me entender, a compreender o meu espaço em volta. Então, se pudesse, pudesse não posso, né? É que hoje em dia a gente perde um pouco, vai crescendo, vai achando que não precisa mais. Mas todo mundo precisa. Eu sou a maior testemunha de terapia que existe na face da Terra. Testemunha Não. de Jeová e as minhas testemunhas de terapia. De que é bom, né? De que faz a diferença. Absolutamente. Transforma vidas. Inclusive, meu filho, ele faz terapia desde os 4 anos de idade. Hoje ele tem 7. Ele é uma pessoa que sabe dizer não. Que ele sabe nomear sentimentos. Coisa que muito adulto não sabe. Até hoje, muito Aliás, dizer não é uma das maiores dificuldades que as pessoas têm na vida, né? E quando ele me fala não, eu fico um pouco pé da vida, mas também sinto muito orgulho e muita felicidade, porque eu acho que... Mudando o caráter desde novo, né? Exatamente, eu faço terapia, pessoal, faço. Façam, tudo importante. É que a gente vai crescendo, vai achando que não precisa mais, né? Já sou adulto, já sou... Né? Mas lá no fundo, no inconsciente, tem algo que você pode melhorar, pode conversar, botar pra... Sempre vai ter. A gente sabe que quando fala em dinheiro, segurança e confiança são essenciais. E disso a Smart Fichas entende muito bem. Há muitos anos no mercado, realizando transações ágeis e seguras, a Smart Ficha é com certeza a sua melhor opção para comprar e vender fichas. Aqui no QR Code na tela, você consegue falar diretamente com a central deles e em instantes ter o seu saldo. Um jeito inteligente, rápido e seguro de obter suas fichas. Vamos por o heads up? Posso? Tem aí? É, um heads up, um heads up. A nossa ousadia de propor um heads up, para quem não sabe, é o último ponto antes de termos um campeão, que é o... Um contra o outro. Vamos supor que um heads up para o Luiz. Tá, mas é... Não tem cartas. Não, mas é... Resposta é uma palavra? Não a palavra, insta. Insta. Tá. O mais rápido possível. Exatamente. Mas pode se estender caso eu ache importante, tá? Vamos lá, Luiz. Vamos. Pior parte do poker. Bad Beach. Óbvio. Melhor parte do poker. Big Hit. Uma fofoquinha. Não posso. Pô, é só não dar nome. Fofoca é sempre tudo em off. Porque as melhores Não, uma as melhores fofocas não pode falar. Mas uma fofoquinha da sua vida, então. Você pode falar, vai, da sua vida, uma light. Eu falo sozinho. Isso. É uma fofoca minha. Algo pessoal. Live ou online? Live. Algo que você acha que não pode viver sem. Família. Um conselho pro Luiz de 2020. 2019, no caso, né? Isso, 2019. Bota de 2015. Um conselho pro Luiz de 2015. Algumas decisões erradas que eu tomei que eu não tomariam, mas que me moldaram nesse meu caminho. Mas talvez hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, faria um pouco diferente. Pausa. De que forma? Algumas decisões que eu tomei profissionalmente. Que eu hoje, com a cabeça um pouco mais madura, com mais paciência, eu tomaria outras decisões. O momento mais marcante da carreira. De? Futebol Qualquer uma delas. Tá. e de poker. Tá bom, pode ser 2, vai. Dois momentos. Da minha carreira de futebol, com certeza, foi a minha estreia no profissional, que com 17 anos eu estreiei no Botafogo fazendo 2 gols.
e a gente ganhando de 5-0. E no poker foi, obviamente, o Cash Pay Specials de 2023, que foi que eu tive meu resultado mais expressivo no poker até hoje. Gente, Tudo que você se propõe... Peraí. Eu tava lá, eu vi ele entrando no tapete vermelho, entendeu? Eu fiquei lá acompanhando o cabelão, entendeu? Foi incrível, realmente. Foi lá que a gente se conheceu, né? Foi Foi lá no Special. Qual o seu maior orgulho hoje? Da pessoa que eu me tornei. De ver a minha trajetória, que podia estar em outra situação, e eu, graças a Deus, e sorte também no meu caminho, que eu tive muita, trilhei um caminho bem bacana, assim. Ainda tenho bastante para trilhar, mas estou num caminho correto. Tá, eu colocaria, Luiz, que você atribuiu a Deus e a sorte, mas eu atribuiria muito também a você. A toda a sua dedicação, a toda a sua trajetória, a todo o seu empenho e essa fé, de certa forma, né, de tentar e acreditar que daria certo e ter conquistado muito. Então, a gente também agradece muito por esse episódio. Pra gente foi uma felicidade imensa de ter aqui, uma hora que passou assim, ó, blu. Passou uma hora. A gente vai ter que dobrar a temporada, né, Jéssica? A gente vai ter que fazer parte 1, parte 2. Na primeira temporada, faz esses episódios, e a segunda temporada... Outro episódio. A gente pode se aprofundar em temas específicos. Exato, porque foi realmente incrível. Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, oportunidade muito legal de falar com vocês, foi sensacional. Coisas às vezes que eu nem falei em outros lugares, eu falei aqui, tá? Agora fica aí em aberto o que é. LaLobaCast, gente, extrai. É pra galera se sentir confortável aqui no sofazinho da felicidade. Você não deitou. Deita. Mas não acabou a resenha. Almofada na cabeça. Vai deitar. Eu deito. Não vou botar o pé aqui pra Divã da terapia. falar sobre os problemas agora. Bora falar Baixa que é sobre os terapia problemas. agora. Bora falar sobre os problemas. Não, problemas não, soluções. Sim. Discutir os problemas para encontrar soluções. Qual é Olha, o melhor? Eu moro no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, que é perto de muitas cachoeiras também, que tem ali em Vargem Grande, que é um bairro no Rio de Janeiro. Então, é algo que eu tento fazer quando estou de férias, que eu gosto muito de natureza também. De atividades ao ar livre. Aproveitando que ele tá deitado ali, né? Qual um problema que você está enfrentando hoje que você tá tendo dificuldade de encontrar uma solução? É tomar decisão que pode ser crucial na minha carreira profissional, né? Tem que tomar uma decisão agora ou entre sair do país ou ficar no país. E isso provavelmente relacionado a times. Relacionado ao futebol. Então quer dizer que ele tem duas propostas, boas propostas, porque se não fosse muito pior, ele não teria dúvidas. São boas propostas, até mais de duas, tipo, só que tem no Brasil e tem fora, então tem que decidir se eu quero continuar fora ou se eu quero voltar pro Brasil agora, nesse momento. O que mais pesa pra você, financeiramente ou de destaque? Não, mas seria mais, voltar pro Brasil seria mais voltar pro Brasil. Né? O fato de voltar, Família, emocional. tá um pouco mais, apesar de não ser no Rio, o time, tá mais perto da família. E ter a oportunidade de voltar pro Brasil, jogar e depois ver o que acontece, né? Mas de tá no Brasil novamente. Eu entendo bastante. E assim, agora eu vou até chegar mais perto, porque assim, é um assunto de close friends, entendeu? Cuidado. Essa parte a gente pode cortar. Talvez a gente corte. Mas assim, e essa história de fazer xixi na natureza? Eu vou te tirar do meu close friend, tá? Não. Ele não tá gravando. Não tá gravando. Não Essa tá parte a gravando. gente corta. Não, alguns takes. Cara, pior que eu nem sabia que ele ia fazer nada. Eu fui com um amigo meu, né, pra essa cachoeira. Aí ele falou, cara, eu vou levar minha câmera, mas pra mim era algo tipo, beleza, vou fazer umas fotos lá e whatever. Daí ele acaba que não, começa a fazer take de tudo que eu tô fazendo. Mesmo, né? Daí ele acabou fazendo. E quem, gente? Uma trilha longa. Quem nunca fez um xixizinho na cachoeira? É a corrente, não vai me prejudicar ninguém. A natureza lá, o ar livre. Luiz, ele Voltei. até deitou. Obrigada. De nada. Sério. Obrigado, Yas. Incrível. Esse episódio foi apresentado por Yasmin Kochinski e Jéssica Batista. É uma iniciativa de LaLoba Content com coordenação de Yara Kochinski. Produção e pós-produção de Take Content e apoio de Copag, Real Poker, Liga Particular, Pix Poker, Smart Fichas, Midasware e Lobzy.